pessoal, tudo bem? Aqui é o Diogo Reis, diretor do Instituto Liberdade Digital e professor de Direito Eleitoral e Tecnologia, e estou aqui com o super professor Marcos Sabino, nosso pesquisador aqui no ULD, que tem a honra de dividir esse podcast. Fala, Marcão, tudo bom, cara? Fala, Diogão, tudo bem, meu brother? Tudo tranquilo? Cara, quando você fala o super professor Marcos Sabino, eu quase que visto minha capa vermelha. Na verdade, não, a minha capa preta, porque o Dudu, meu filho, falou assim: papai, eu adoro o Batman. Eu falei, eu também adoro, Dudu. Quase que eu pego a minha capa preta e saio com o meu bate-disco voando por aí. Não, mas esse é o Homem-Aranha, sei lá, enfim. Mas, cara, é um prazer estar aqui com você mais uma vez nesse podcast do ILD. E hoje, cara, sobre o que a gente vai falar? Meu, tem muitos assuntos, né, velho? Muitos assuntos. A gente vai falar sobre o 7 de setembro? Acho que não, né? A gente vai falar sobre as eleições do ano que vem? Não ainda. Sobre o que a gente vai falar então, Diogão? Conta aí pra nós, por favor. Marco, tá purulando de temas e a gente tá com uma dificuldade. A gente tem que fazer um programa só de temas e outros programas sobre os temas. Ô, louco, meu! Tá demais. Meu, seguinte, a ideia de hoje é falar sobre a censura, mas não sobre qualquer olhar. A censura daquele que é talvez o último guardião da liberdade de expressão. Quem é esse? Judiciário. Você tá brincando? É falar sobre censura judicial. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Qual é o limite do judiciário como poder? Como tratar esse conteúdo? E aí, cara, o que a gente pode esperar desse tema, Marcão? Então, cara, mas você já perguntou, você já parou pra pensar de um podcast sobre isso pode ser censura? Tem a sonoplastia aí, Marcelão? Um podcast sobre isso pode ser censurado, dependendo do que a gente for falar, porque a gente vai falar aqui de casos que efetivamente decisões judiciais disseram ao veículo, impuseram ao veículo, não fale sobre o caso, que é uma hipótese claramente de censura prévia, né, Diogo? A gente sabe, amigo, que no fim das contas a censura, ela não necessariamente ela é uma censura oficial, administrativa, daquele estereotipado figura que tinha um terno amarrotado, uma gravata mostarda, uma cara de quem efetivamente era um cara de repartição pública e sentava no fundo do escaninho escuro de algum porão da ditadura. Não é isso. A censura... O Lineu da Grande Família, né? O tipo Lineu da Grande Família, cara. Agora vai entrar aquela musiquinha da Grande Família, né, Marcelo? Tenho certeza, velho. Marcelo, tá rolando uma concorrência aqui, maluco. Eu podia ser produtor também, né, velho? Então... não é isso, né? A censura, ela é muito mais sutil e, na verdade, verdadeira. A gente já abordou aqui no podcast algumas modalidades de censura que são muito sutis. E vou te falar a verdade, a censura mais eficiente é aquela que convence você a não se manifestar, você a se autocensurar. Agora, tem uma censura que é algo que as pessoas, muitas vezes, elas não reparam, que é a censura provocada pelo judiciário. Sim, senhoras e senhores, o judiciário pode ser um censor, sim. E há inúmeras decisões judiciais que acabam impondo censura ao argumento da proteção de diversos, inclusive, direitos de personalidade, tais como a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem. Sim, aqueles do artigo 5º que estão lá nos primeiros incisos, e agora não sei exatamente qual é o inciso, se é o 10º das comunicações, ele é o 9º, enfim, não sei exatamente qual, mas tá lá, gente, pode conferir que tá lá. Então, Essa é a hora que a Rachel entra em ação. Essa é a hora que a Rachel... E depois coloca os artigos ali na descrição, né, Rachel? Os incisos. Valeu. É isso aí, garoto. Então, a gente tem esse problema enfim, Diogão, a gente tem alguns casos que a gente pode falar aqui que se aplicam a esse conceito de censura judicial, né? Essa semana, basicamente, os jornais tiveram vários casos a respeito. Eu tava tentando dar uma selecionada pra gente falar, e nessa conversa, um pouco antes da gente começar a gravar nosso podcast, rolou 3 casos principais pra gente poder conversar hoje. Tentar descobrir o que eles têm em comum, o que tem de diferença e como a gente pode encarar a experiência da chamada censura judicial diante dos nossos dias, dos nossos olhos que estão ali. O primeiro caso se refere ao Márcio Mellen e à revista Piauí. O segundo caso se refere à imunidade parlamentar. E o terceiro caso no Tribunal Superior Eleitoral, que fala sobre a desmonetização de determinados canais que disseminam fake news segundo a Polícia Federal. E todos esses canais de extrema-direita acabou criando uma repercussão muito grande. Ou seja, o resumo de uma semana, mas olhando pelo raio-x técnico. Vamos começar com o Márcio Mellen e falar um pouquinho como que foi esse caso.
Marco, divide com a gente um pouco, por favor. Muito bem, senhores e senhoras ouvintes, meu amigo Diogo Reis, Marcelão e Rachel que aqui nos ouvem e assistem, por favor, confiram os nossos episódios no canal do YouTube, do ILD, que a gente logo vai postar. E aí vocês dizem pra gente se a gente tá bonito, se a gente tá feio, se a gente pode melhorar, se a gente pode piorar, o que pode mais ser engraçado aqui, pode prender mais a sua atenção, porque afinal de contas a gente vive numa economia de atenção, professor Diogo. Então, o que a gente tem que falar hoje é a respeito de Márcio Smelling. É aquele cara que sempre se mostrou como engraçado, aquele cara que até outro dia tinha revolucionado o humor da Globo, que passou por severas dificuldades com a perda de Jô Soares, de Chico Anísio, quando eles faziam o humor efetivamente, e é o cara que supostamente revolucionou e depois ele virou um diretor do núcleo artístico da Globo. E Diogo, depois de um tempo ele lá, vieram à tona diversas acusações de assédio contra o Márcio Smelling. Assédio não apenas moral, mas também sexual. Episódios como o de Dani Calabresa, por exemplo, ficaram muito conhecidos. E a publicação que primeiro trouxe à luz esse evidente problema, ou suspeita de problema, foi a revista Piauí. Eu chamo a atenção de você, ouvinte, efetivamente para depois, tendo curiosidade, para vocês analisarem o que aconteceu ali. Mas o que aconteceu ali me parece a mim muito grave. E se confirmadas aquelas acusações, eu diria que Márcio Smelling está em maus lençóis. Mas o que aconteceu na prática foi que o Márcio Smelling ele conseguiu uma decisão judicial manifestada pela segunda vara criminal da comarca do Rio de Janeiro, salvo equívoco, proibindo a revista Piauí de publicar fatos alusivos às denúncias e ao caso de assédio. Porque isso está tramitando, tem processo, isso tramitou dentro do Departamento de Compliance da Globo, isso teve desdobramentos e etc. E aí veio a juíza e decidiu que a revista Piauí não mais podia falar a respeito. Isso me lembra de algum caso que ele remonta inclusive a uma época anterior a eu me dedicar aos estudos relacionados à liberdade de expressão, que é o caso da censura judicial ao jornal Estado de São Paulo para divulgação de fatos relacionados à Operação Boi Barrica, que envolvia o clã dos Sarney no Maranhão. Do mesmo jeito, eles obtiveram uma decisão judicial proibindo o jornal de falar a respeito da Operação Boi Barrica. Como, meus caros ouvintes, se a tarefa da imprensa não fosse justamente iluminar aquilo que está escondido, aquilo que está secreto? Ora, nós temos aí, por exemplo, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E o que é o jornalismo investigativo? Se não trazer à luz aquilo que está obscuro. É como disse Samuel Brandeis, que todo mundo gosta de falar da privacidade, etc. Esse cara era incrível, ele falava de outras coisas. Não há melhor desinfetante do que a luz do sol, Diogo. E esse tipo de situação, eu queria que você comentasse um pouco qual é o problema da censura judicial. Ela é mais ou menos problemática do que uma censura, por exemplo, vinda do governo, da administração pública? O que você acha? Cara, toda vez que a gente mexe no conteúdo, toda vez que a gente remove alguma coisa ou proíbe de falar alguma coisa, a gente tem o sangramento da liberdade de expressão. Não tem jeito. Não importa o que seja. A diferença é se a liberdade de expressão vai sangrar pelo que importa e na quantidade mínima necessária. Então a gente precisa encontrar esse espaço. Quando você tira, por exemplo, um conteúdo criminoso da internet, por exemplo, ou de qualquer outra mídia, a liberdade de expressão também sangra, mas vale a pena sangrar. Você está restabelecendo outro bem jurídico e, de uma certa maneira, essa liberdade de expressão não poderia proteger o ilícito. Então a gente está falando um pouco dessa construção. E é uma construção complexa, com muita necessidade de proporcionalidade. O que acontece é que cabe ao judiciário a tutela dos bens jurídicos. E o judiciário acaba sendo o nosso último guardião dos direitos, inclusive dos direitos fundamentais. Quando você se sente ofendido ou se tem alguma coisa contra você procura o judiciário para tomar a decisão. E o judiciário, tomando sua decisão diretamente ou indiretamente, pode atingir um conteúdo. Nessa hora, a gente tem a censura colocada de uma forma que também sangra a liberdade de expressão. E talvez esse conjunto, nessa engenharia, se perceber mais peso do que contrapeso, a gente tem ali, talvez, a liberdade de expressão sangrando demais.
é um poder que deve ser visto com muita cautela, porque, Marco, imagina você poder silenciar, que nem você falou, o jornalismo investigativo. Sem o jornalismo investigativo, a gente não quer saber de Watergate, a gente não quer saber de tantas outras questões que rolou no mundo todo. E também tem uma dificuldade de definir o que é jornalismo, o que é notícia. Eu, particularmente, tenho adotado uma expressão do Franco que diz que notícia é a expressão da verdade possível. E o jornalismo investigativo, ele justamente entra nessa esfera. Porque se a gente for esperar que o jornalismo só publique aquilo que tem certeza absoluta, a gente tem que dar trânsito em julgado para o jornal. Sim. Imagina quanto tempo isso levaria. Então, eu acho que é essa a verdade possível. E de uma certa maneira, a censura judicial, ela acaba aparecendo quando essa complexa engenharia, na minha opinião, Marco, é desmedida, desproporcional. Então, quando você retira um conteúdo sem você considerar os pesos e contrapesos nesse processo de sangramento da liberdade de expressão. Sim. Você me falando, né, me lembra muito, que é bastante interessante, um paradigma norte-americano, que é o caso New York Times versus Sullivan, que foi julgado na década de 1970 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em que, enfim, teve uma questão de fundo, a questão de fundo de um anúncio chamado Heed Their Rising Voices, que imputava vários fatos ocorridos nos estados do Sul, principalmente levados a efeito pela polícia, contra negros, né, naquela circunstância dos direitos civis, da segregação racial, que tanto desafortunadamente levou gente à cadeia e a mortes e violência nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 70. Então, naquela ocasião, a Suprema Corte estabeleceu que o veículo, ele só seria, nesse caso o New York Times, ele só seria responsável se ele atuasse com actual malice ou reckless disregard, ou seja, ou com malícia verdadeira ou com desconsideração inconsequente. Ou seja, o repórter ou o jornalista, ele não levou a efeito, ele quis efetivamente divulgar uma informação que fosse uma informação falsa ou problemática ou errada, ou ele não tomou as cautelas necessárias para saber se aquilo era verdade possível, como disse você. Até outro caso que também chamou atenção, né, Diogo, que é um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nessa mesma linha da censura judicial, qual foi ele? Cara, é o caso do parlamentar que... Esse caso da imunidade parlamentar, né? O caso que foi julgado aqui pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com relação a palavras que foram proferidas na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que foram palavras ofensivas à comunidade LGBTQIA+. Um deputado especificamente, ele na tribuna e no exercício do seu mandato, ele disse que daria tapa na cara de transexual. Isso foi parar no judiciário e o Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu que ele poderia falar aquilo porque ele goza da imunidade parlamentar do artigo 53 da Constituição. Nota de rodapé. O artigo 53 da Constituição estabelece que os parlamentares no exercício de seu mandato não serão responsabilizados por suas palavras e atos, o que é caracterizado como imunidade. Portanto, se eventualmente eu praticar um crime de calúnia, imputando fato criminoso a alguém na tribuna do Congresso Nacional, eu não serei processado por calúnia, porque eu sou imune. Mas eu tenho uma dúvida, Diogo. Você acha que essa é uma decisão acertada? O cara pode subir na tribuna de um órgão legislativo e falar o que ele quer, incitando, por exemplo, discursos contra minorias, que muita gente chama de discurso de ódio? O que você acha? Marco, olha só como é rico esse tema, cara. Há pouco tempo a gente fez um podcast falando sobre o caso do Daniel Silveira. É verdade. É um caso que envolve a imunidade parlamentar e também a sua característica, se é absoluto ou se não é. Sim. Nesse caso, parece que a decisão do TJ dá uma força para a imunidade parlamentar como se ela fosse absoluta e capaz de blindar, inclusive, a violência. Isso é violência. E no caso do Supremo Tribunal Federal e Daniel Silveira, tem ainda muita discussão, mas evidentemente a construção que se fez foi uma construção de atentado. Era a Lei de Segurança Nacional, ok, que era esse o mote, mas estava ligado à violência de alguma maneira. Eu, particularmente, acredito que a imunidade parlamentar ela tem que ser estrita, ela é uma exceção. E uma exceção não daria para interpretar ampliativamente.
sob pena de você transformar a exceção em regra. A imunidade parlamentar ela é muito importante, principalmente num processo de perseguição e político e tudo mais. Então ela tem a razão de existir. Mas será que esse fundamento ele está numa ideia de incentivo à violência ou ao ódio e trazendo desigualdades e reforços de preconceito e de outras doenças que talvez faz zero sentido com o exercício do seu mandato. E daí, talvez afastar a imunidade seja muito mais adequado do que dar a ela uma força de superproteção, no sentido de que posso falar exatamente o que quiser enquanto for parlamentar. Acho que a relação com o exercício do parlamento e alguns limites globais, como, por exemplo, o ódio, né, o racismo ou o preconceito, e nesse caso um incentivo à violência, talvez não faça sentido ser coberto por essa imunidade, porque é como se a gente tivesse isolado, como se a gente não tivesse nenhum acordo transnacional e internacional sobre direitos humanos. E, de uma certa maneira, aquela imunidade parlamentar coloca a gente na contramão de todo o processo de humanização e de respeito às pessoas. Então, eu realmente acredito que a imunidade ela é forte, mas não tão forte a ponto de desconsiderar todo o resto da Constituição, da legislação e dos tratados internacionais de preservação e de respeito humano. Claro, brother, porque caso contrário, né, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, nós estaríamos conferindo um cheque em branco para os congressistas falarem o que eles bem entendessem. Então a gente tá careca de ouvir que a liberdade de expressão não é absoluta pra cá, a liberdade de expressão não é absoluta pra lá. Eu odeio essa frase, mas eu odeio essa frase, porque essa é uma frase pronta, cara, é um negócio feito, né, é um negócio que assim, você coloca e aí você pode falar qualquer outra coisa, né? É tipo um coringa, né? O coringa, o super trunfo, puff, né, liberdade de expressão não é absoluta. Mas nesse caso, o Tribunal de Justiça meio que disse que a imunidade parlamentar é um pouco absoluta, né? É aquele caso, né, Diogo, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, Marcelão, Rachel, todas as pessoas que nos assistem. É mais ou menos aquele caso do cara apagando incêndio com gasolina, né, brother? É mais ou menos o que o Oliver Wendell Holmes falou no caso Shen, que eu adoro. Você sabe que já falamos aqui, o cara grita fogo num teatro lotado, de maneira falsa, causando pânico. O cara vira lá e fala, vou dar 3 tapas na cara do transexual. Ele não falou isso. Mas ele falou, bato na cara dele. Quer dizer, num ambiente tão polarizado, numa sociedade que a gente vive agora, neste minuto, não é só no Brasil, mas no mundo, um parlamentar vem à tribuna e emana uma declaração dessa, e uma decisão judicial referenda essa declaração, é algo, senhoras e senhores, que causa espécie com todo o respeito. Mas a gente tem também o outro caso, né? E esse é bom, né, Diogão? Que caso é esse, o terceiro? Ele falou que esse é bom porque tá bem na minha área ali, que é a questão eleitoral. Marcão, a gente teve uma decisão super polêmica proferida pelo ministro Luiz Felipe Salomão no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, né? O ministro Luiz Felipe Salomão é do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, mas atua por um período, né? A composição do Tribunal Superior Eleitoral ela é toda assim mesmo, é todo mundo meio que emprestado. E ele está lá como corregedor geral e tem feito um trabalho incrível em diversas frentes. E, recentemente, ele trouxe há alguns dias uma decisão inovadora e muito polêmica. E é sobre ela que a gente vai se concentrar nessa nossa parte final, tentando costurar a censura judicial. Rapaz, mas essa decisão, vou te cortar agora, mas essa decisão também, essa decisão é punk, hein? Porque muito se fala a respeito... Eu queria que você começasse essa reflexão com aquela célebre frase "It's all about economics, stupid". Olha, Marcão, a gente tem que... Só conceituando um pouquinho o caso. A Polícia Federal fez uma investigação sobre organizações de disseminação de fake news, chamada indústria de fake news, e a partir daí encontrou alguns canais que integrar uma rede de disseminação de fake news. Sugeriu e pediu ao ministro Luiz Felipe Salomão que decidisse pela desmonetização e a diminuição do alcance desses canais. E o ministro Luiz Felipe Salomão foi lá
e concedeu parcialmente esse pedido, trazendo uma decisão nesses 2 eixos. Muito se confundiu, então acho que é legal da gente pontuar. O ministro Luiz Felipe Salomão pediu para que... Pediu não, determinou. Eu peço, você pede. Eles determinam e a gente obedece. Viu? A gente obedece decisão judicial. Boa. E o ministro Luiz Felipe Salomão dividiu a decisão em 2 eixos, do qual coloca um eixo dizendo que todo o dinheiro que seria pago a esse canal deve ser depositado em juízo, já que é uma decisão cautelar. Depois vai decidir se esse dinheiro vai para os seus credores originais ou terá um outro destino. E numa segunda parte, o ministro Luiz Felipe Salomão ele trouxe especificamente uma determinação para que se diminua a recomendação desses canais e de canais correlatos, criando uma espécie de uma inibição de indicação daquele determinado conteúdo. Quando você está, por exemplo, assistindo um vídeo no YouTube e o YouTube recomenda, com base nos seus interesses, um novo vídeo. Então a ideia é que esse novo vídeo não pode ser um desses vídeos que foi elencado ali na decisão, nem correlato a ele. Creio que essa parte da decisão, embora mais confusa, ela queira que não se tenha o mesmo conteúdo colocado em outro canal e assim driblar a eficácia dessa decisão. Basicamente é isso que está posto, Marco. Você como estudioso da liberdade de expressão, e aí? Me fala um pouco a respeito desse tema. Muita gente aplaudiu, dizendo que seria uma espécie da aplicação do follow the money, entendendo que a ideia de perseguir o dinheiro, entender o dinheiro como o fluxo sanguíneo das atividades ilícitas, seria uma forma de você encontrar a rede eventualmente formada. Outros têm defendido que viola a liberdade de expressão, criando uma espécie de uma censura judicial, pois inibe o conteúdo daqui para frente, não só o que já aconteceu. E a legislação me parece trazer um ponto sobre o conteúdo ilícito deve ser removido, o lícito deve ser mantido, e eu disse agora que criou-se um meio termo. É como se no Brasil a gente tivesse o conteúdo proibido, o conteúdo permitido e o conteúdo impagável. Eu queria que você trouxesse um pouco do que você pensa a respeito desse tema, Marcão. Diga aí. Cara, Diogo, eu acho o seguinte, né? A gente pensa numa questão bastante delicada, mas em geral, né, o crime e os desvios, eles têm um aspecto econômico fundamental. Não existiria crime, nem existiria corrupção, ou terrorismo, ou tráfico, se não houvessem os aspectos econômicos da coisa. A gente sabe que o mercado de drogas, por exemplo, está entre os principais mercados globais, como o mercado de corrupção. E tudo isso transita pela conta da lavagem de dinheiro. Portanto, é aquela coisa, né, Diogo, crime de receptação. Se não tiver o mercado de venda, você claramente vai implicar na queda dos roubos e dos furtos, porque eu não tenho como vender aquilo que é roubado. Por isso que o crime de receptação é capitulado no Código Penal. Contudo, nesse caso especificamente, quando uma decisão judicial estabelece o obstáculo do financiamento desses canais, isso me preocupa um pouco, porque isso tem cara, cor, cheiro e gosto de censura prévia. É aquela situação. Me parece uma contrariedade ao que estabelece o inciso 5º do artigo 5º da Constituição, em que o legislador constituinte originário deu a receita para as consequências do abuso de expressão. E a receita ela passa por 2 medidas: direito de resposta e indenização. Sendo que, no inciso 10º, está dito lá: não haverá censura ou licença às comunicações. Então, quando o Constituinte fala em licença, ele está falando de censura prévia, né? Você pedir licença para poder falar alguma coisa ou manifestar a sua expressão. Obviamente, ninguém aqui, senhoras e senhores, está defendendo a mentira, está defendendo a arquitetura do engano ou a engenharia do caos, como disse Giuliano da Empoli. Mas eu fico preocupado quando alguém coloca uma mordaça na sua boca. Nos Estados Unidos, naquele caso célebre dos tribunais secretos da NSA, né, por conta do FISA,
os tribunais emitiam as chamadas gag orders, ou ordem de mordaça. Você era obrigado a colaborar com o tribunal divulgando informações de pessoas suspeitas. Você é o Yahoo e você recebe uma carta, só que aí você não pode falar sob pena de responsabilidade. Era uma carta de mordaça. Então me parece que... Não tô defendendo... Veja só, ninguém aqui está defendendo canal que vincula fake news. Quero deixar isso claro. Mas quando você proíbe esse tipo de situação, você proíbe esse canal de falar verdades também. Não, cara, o que eu acho, Marco, impressionante é a questão de você, ao invés de tratar do conteúdo especificamente, tratar do canal que produz e dissemina esse conteúdo. Sim. Por quê? Há uma diferença, porque o canal ele pode disseminar um conteúdo lícito, ilícito ou até irregular, como parece que tem entendido o ministro Luiz Felipe Salomão, dizendo, olha, né, existe um conteúdo irregular aqui e tal, mas não dá para saber o que esse canal vai fazer para o futuro. Uhum. Então, esse canal se transforma na Ana Maria Braga não, mas aí suspende tudo. Então, a minha grande preocupação é que não está falando de um conteúdo, está desidratando um canal. Você está falando não de um conteúdo, você está falando de um meio. Se bem que muita gente defende que a mensagem é o meio, mas você está falando de um meio e não necessariamente de um conteúdo. Exato. E aí você não tem como precisar que aquele conteúdo infringe, porque esse conteúdo nem existe. Está se prevendo que esse conteúdo virá na mesma toada de outros conteúdos irregulares. Sim. Agora, como que é possível fazer essa previsão? E é importante dizer que eu acho que, sinceramente, que em matéria de eficácia, a chance é altíssima que dê certo. Porque realmente o que a gente vê são condutas reiteradas nesse processo. Sim. Mas me parece que se o conteúdo é ilícito, deve ser removido. O conteúdo, não o futuro do conteúdo. Sim. E se o conteúdo é lícito, deve ser deixado. E se o conteúdo não é lícito nem ilícito, a gente tem que criar uma legislação para tratar disso. E não parece que dá para a gente construir um conteúdo híbrido com uma situação também híbrida. Eu realmente acho que a desmonetização é eficiente. Acho que isso pode alcançar muitas coisas, mas da forma como isso acaba sendo construído, por meio de uma decisão judicial, sem parâmetros seguros, eu acredito que não fere só a liberdade de expressão, mas fere também a liberdade, a livre iniciativa, a livre concorrência, pois obriga as empresas a mudar o seu modelo de negócio para determinados conteúdos e determinadas pessoas, colocando numa situação diferente de todo o resto do mundo. E aí você ainda atinge, de uma certa maneira, a igualdade nesse processo. E a minha maior preocupação é que nisso ainda deixe que as empresas fiscalizem conteúdos correlatos. Uhum. Que são esses conteúdos ou canais correlatos? Não dá para ter uma decisão sobre algo tão excepcional e tão restrito, na minha opinião, de uma forma tão ampla, genérica e abstrata. Eu acho que a gente precisa, talvez, dar uns 2 passos para trás e pensar numa estratégia de tentar encontrar alguma solução, mas que essa solução não fique mais cara e não faça a liberdade de expressão e outras liberdades sangrar demais, sem desequilibrando todo esse ecossistema, toda essa engenharia complexa que a gente falou. Quero lembrar que, muito bem, professor Diogo, apesar da ousadia da decisão, ela de fato preocupa, porque eu particularmente entendo que sempre que você deixa ao alvedrio de alguém dizer o que pode ser falado e o que não pode, isso é um problema para a liberdade. Você falou entre o conteúdo lícito e o conteúdo ilícito e esse meio termo, e eu penso que se há dúvida com relação à licitude do conteúdo, ele tem que ser veiculado, ele tem que ser mantido, porque a regra é a liberdade, e na liberdade, ao contrário da imunidade, a regra é da amplitude de interpretação do conceito, porque nós somos livres, isso está no inciso 2º do artigo 5º da Constituição, a não ser que a lei e o contrato estabeleçam o contrário.
Tem isso, e quero lembrar também o seguinte, conceitualmente falando, essa decisão pode ser caracterizada como uma hipótese de censura indireta. Eu lembro bem do artigo do professor Jack Balkin, do Information Society Project, muito famoso, muito celebrado, né? Old School, New School in Speech Regulation, que ele falava que um jeito de você censurar a liberdade de expressão é, por exemplo, você atacar a infraestrutura do veículo. E ele dava exemplo no Old School, né, dos jornais. Um jeito de você censurar os jornais é você, por exemplo, furar os pneus dos caminhões que entregam jornais de madrugada. Ou atacar as bancas de jornal. E eu acrescento, ou cortar as fontes de financiamento dos veículos. A decisão hoje, ela se pauta em fake news. Mas amanhã, quem dirá o que é fake news? Pois é, Marcão. Talvez esse seja o grande ponto, né? Enquanto a gente ficar batendo no conteúdo, muito mais no conteúdo do que no comportamento, talvez a gente comece a criar uma espécie de um dever de verdade que só vai funcionar para algumas pessoas. E aí, será que dá pra gente ter um dever de verdade com tanta desigualdade? Será que é esse o objeto do direito? Será que o dilema entre verdade e mentira não está muito mais no campo da ética ou da moral do que do direito em si? Eu acredito que o direito tem um espaço muito relevante, mas a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente der para ele uma força que ele mesmo não tem, essa força pode provocar uma espécie de uma erosão na sua eficácia e na sua credibilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com essa parada, Marcão. Mas eu acho que é por aí. Maravilhoso, Diogão. Maravilhoso o seu fecho. Gente, agora é hora da gente terminar, infelizmente. A gente passaria horas aqui falando com vocês sobre esses temas que são incríveis e dão diversos desdobramentos e várias reflexões. Mas é hora de dizer até logo. Então, professor Diogo, a gente vai agora acabar o nosso podcast com uma lágrima rolando no canto do olho. Não, a gente tá tipo, desliga você. Ah, não, desliga você. Né? Desliga você, né? Puta coisa tipo, as pessoas não querem ir embora. As criança, pessoas, tá no rolê. As pessoas eu não sei, né, velho? Mas tipo nós aqui, né? Não sei você. Nós. Sei você, ouvinte, que deve estar de saco cheio já de ouvir a gente. Mas a gente não quer parar. Então, queria agradecer aí ao professor Diogo, mais uma vez, por abrilhantar a gente aqui nessas discussões. Agradecer ao Marcelo, que faz sempre a produção e agora também em vídeo. Agradecer a Rachel, que nos apoia bastante, nos dá diversas ideias e nos faz o background aí do podcast, e agradecer substancialmente a você, ouvinte, que é a razão da nossa existência. Não nos cancele. Obrigado, Diogão. Valeu, Marcão. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.